Shalom, shalom, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Graças a Deus, estamos muito bem. O canal está muito bom. Quero agradecer a cada um dos inscritos, 129 inscritos. Muito obrigado a vocês. Vocês têm mantido o canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, né? E vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho, que se encontra em Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu já fiz um vídeo dizendo em quantas partes foi aberto o Mar Vermelho. São estudos profundos que é feito e você só vê isso no hebraico. Porque a gente imagina assim, o mar foi aberto e o povo passou, mas a quantidade de gente, não tem como a gente nem imaginar na cabeça a quantidade de gente. Porque vinha de 2 a 3 milhões de pessoas. Você imaginou que é 2 ou 3 milhões de pessoas para passar num corredor de água? E as tribos eram 12. Na Nova Jerusalém vai ser uma cidade com 12 portas. Cada porta vai ter o nome de uma tribo. E você vai entrar pela sua tribo, pela tribo que você faz parte. Bom, Moisés viu todos aqueles milagres que Deus fez. Moisés foge do Egito, vem para a casa de Itrô. Lá ele casa com a filha de Itrô e vai apacentar os rebanhos. De repente aparece uma sarça ardente e Moisés vai lá ver o que é aquela sarça. De dentro da sarça surge uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tira o sandália porque o lugar que tu pisas é sagrado. Você imagina essa situação, né? Moisés, se considerando um dos piores dos pecadores, tinha cometido um assassinato, fugido de Faraó para não morrer, acolhido por Ítro, que tinha sido conselheiro de Faraó, e de repente Deus aparece a ele e manda ele ir ao Egito para tirar o povo do Egito. E ele diz: não, senhor, eu não tenho condições. Quantas vezes isso não acontece com nós? Nós que conhecemos Deus, temos intimidade com Deus, e Deus muitas vezes manda você fazer determinada coisa, e você diz: eu não tenho condições de deixar minha casa e ir fazer a obra em algum canto aí, porque eu sou incapaz disso. Mas Deus, Ele capacita as pessoas e Ele vê a pessoa diferente do que nós vemos. Tem muitas pessoas que se diz amar a Deus e ele tem raiva do irmão, ele odeia o irmão, deseja mal o irmão. E às vezes por causa disso ele se sente um dos piores pecadores e acha que não tem condições. Então aquele povo via todos aqueles milagres, mas na hora de passar o Mar Vermelho, porque o mar é um mar que não é Mar Vermelho, é Yam Suf, que é o mar do fim, o mar de junco. Suf também significa fim em hebraico. Ali era um marco físico da vitória dos hebreus. Eles saíram de uma escravidão e passariam agora a ganhar a liberdade e lutar pela sua posse, pela sua terra. Deus não dá nada a ninguém de mão beijada. Se você prestar atenção, todos que obtiveram grandes vitórias através de Deus, eles lutaram. Eles lutaram.
nós vemos o povo os judeus, que é o povo de Deus, povo escolhido de Deus, povo que Deus ama, que Deus disse que no dia que deixasse de amar aquele povo, seria como se uma mulher abandonasse um filho, uma mãe abandonasse um filho, ele jamais faria isso, porque o povo que ele ama é o povo escolhido dele, é um povo escolhido para ser sacerdote para o mundo, para trazer a palavra de Deus para o mundo, é o povo judeu. É tanto que Paulo, em Romanos, ele diz, né, se orgulha de ser da tribo de Benjamim, que é judeu, é fariseu, estudou aos pés de Gamaliel. E ele tem orgulho, né, ele é zeloso pela lei, zeloso pela Torá, mas Paulo, ele luta contra os homens, lutou contra Deus, e vários homens de Deus lutaram contra Deus. O próprio Moisés, Deus quis matar Moisés. Até fica até assim, meio paradoxal, né? Porque ele chama Moisés, está lá apacentando as ovelhas do sogro, para ir tirar o povo dele, o povo que ele ama, da escravidão. Aí lá na frente quer matar Moisés. Porque Deus nos testa. E muitas vezes a fé da gente é pequena. Esse povo vinha vendo, Moisés viu grandes milagres, viu água, você brotar água de uma rocha. Moisés viu nuvens de gafanhoto, de mosca. Moisés viu o rio transformado em água em sangue. Moisés viu grandes milagres. Mas na hora ele clama a Deus. E Deus, por que você clama a mim? Diga o povo que marcha. E a vara que Moisés tinha na mão, segundo os rabinos, o Targum, né, que é a parte oral da Bíblia, porque Moisés recebeu a Bíblia escrita em pedras, depois que muita gente acha que Moisés recebeu só os 10 mandamentos. E acha que a Torá é os 10 mandamentos. A Torá significa instruções. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqueles 5 primeiros livros é chamado Torá. Depois vem os profetas, depois vem os escritos. Daí o nome Taná, que é a sigla de Torá, Neviim, Ketuvim, que são os 5 livros de Moisés, que é da Torá, os profetas, Neviim, né, profeta, e os escritos, Ketuvim, são os escritos. E existia a parte oral. E essa parte oral, para não se perder, foi escrita depois. E eu falei aqui sobre os 72 nomes de Deus. Vocês procurarem aí, vocês encontram na internet os 72 nomes de Deus. Ele se encontra exatamente nesse versículo, nesse capítulo. Capítulo 14, versículo 19, 20 e 21. O versículo 19, você lê da esquerda para a direita. Né? Da direita para a esquerda, daqui da direita para o lado esquerdo. Aí você pega o 19, coloca abaixo, letra por letra, da esquerda para a direita, e pega o 20 e coloca o versículo. Pega o 20 e coloca da direita para a esquerda. Então você vai ter as colunas de 3 em 3 letras formando um nome. São nomes impronunciáveis, né? Porque tem nome de Deus impronunciável. Então Moisés, pouca fé, às vezes nós temos pouca fé, achamos que não saímos, não tem como resolver. Eu tenho em minha mão, eu não ia nem falar disso não, mas essa Bíblia. Essa Bíblia ela é muito especial. Ela tem muitas anotações. Ó, muitas anotações. Essa Bíblia, ela pertenceu à minha mãe.
Quem deu a ela foi Maria Eunice. Eunice foi quem deu essa Bíblia à minha mãe. E tem algumas aqui que já apagou-se, que tudo isso aqui era, eu ia ao culto e profecias e tal, e eu anotava aqui para não esquecer e ia vendo as que ia cumprindo. Deixa eu ver se eu vejo aqui a data. Eu acho que não tem mais a data. Apagou aqui, eu não tenho mais a data. Mas eu fui pregar em Paraú, num culto de missão. Não vou citar o nome da irmã que ela não me autorizou. E uma irmã levantou e veio até mim e me disse, né, e disse que Deus ia me usar para curar uma pessoa da minha família. E a gente às vezes fica querendo, né, até às vezes duvidar, mas eu não tenho condições, como é que eu vou, eu não sei se eu tenho esse dom. Mas quem está falando é Deus. E Deus me usou para curar minha esposa de um câncer. Cumpriu-se. Todos os homens de fé, de muita fé, tem hora que a fé parece que fica lá embaixo. Não é que a fé fique lá embaixo, é que você acha-se incapaz de fazer determinadas coisas que não é você que faz. Quem faz é Deus, você é apenas o instrumento para isso acontecer. E Moisés tinha esse cajado, e esse cajado, ele tinha os 72 nomes de Deus, com o qual ele abriu o Mar Vermelho, com o qual ele fez grandes milagres, grandes prodígios. Foram feitos através desse cajado. Esse cajado, ele foi tirado do Jardim do Éden, segundo Targum, que é a parte da parte oral de Israel, costumes e tradições, e a Bíblia, chamada Bíblia Oral, ele pertenceu a Adão e veio passando de pai para filho até Jacó entrar com ele no Egito. E o povo no Egito, o povo hebreu, eles entraram em contato com a outra cultura. E lógico que teve, quando o povo hebreu saiu do Egito, saiu muita gente com ele, não veio só os hebreus, vieram muita gente. Então, essa troca de cultura, muitas pessoas entraram em contato com o Deus de Israel. Passaram a conhecer o Deus de Israel. Eu até disse no vídeo anterior que, por exemplo, as parteiras, não se sabe se aquelas parteiras eram hebreias ou se eram parteiras para as hebreias, escolhidas por Faraó, e elas não obedeceram a Faraó, preferindo obedecer a Deus. Eu falei também que o pai de Moisés, ele tinha se separado da mãe, porque quando saiu a ordem para que todos os meninos homens que nascessem, todos recém-nascidos do sexo masculino, eram para ser mortos. Não era só hebreu, não. Era hebreu e egípcio. Era para matar, a ordem de Faraó, porque Faraó estava vendo o povo do Egito crescer e já tinha essa conversa de que os hebreus iam tomar o Egito de Faraó. É tanto que ele não reconhece José, né? Aí José, nesse período, José já tinha morrido. E a outra pessoa também que há a possibilidade de ter entrado em contato com o Deus de Israel, ter acreditado no Deus de Israel, quer dizer, entrar em contato com essa cultura hebreia, entrou, não tem como. A quantidade de anos que os hebreus passaram no Egito, não tem como eles não terem contato com a cultura egípcia, nem os egípcios terem contato com a cultura deles. Eles trouxeram muita coisa, muito paganismo do Egito, como também deixaram a verdade do Deus de Israel no Egito. A outra pessoa é a filha de Faraó. Ela tinha conhecimento do Deus dos hebreus. É tanto que ela reconhece Moisés, ela reconhece
pela roupa, pela maneira de vestir, pelo costume das mulheres hebreias. Ela leva o menino para criar, porque segundo o Targum também, ela tinha perdido um filho para as águas do Egito, do Nilo. E ela cria Moisés Moisés ficou conhecido como filho da filha de Faraó. Cria como filho. E Moisés tinha contato com o seu povo. É tanto que em determinada vez ele mata um egípcio porque estava maltratando um hebreu. E essa cultura, esse Deus é falado, é mostrado. O tamanho desse Deus. E o pai de Moisés, ele se separa para que a mulher não tenha filho. E esse filho não tendo filho, ele não ia ver um filho sendo sacrificado, jogado dentro do rio Nilo. Mas a irmã de Moisés, Miriam, chega para o pai e diz: olha, o senhor está sendo pior do que Faraó, porque vocês estão acabando com a nação dos hebreus, hebreia. O povo do Eterno está se acabando. Porque vocês estão deixando as mulheres, elas estão deixando de procriar. Daqui uns dias não nasce mais ninguém, não nascendo mais ninguém, acabou a nação. E nós temos que ver que lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Deus prometeu que nasceria um filho de uma mulher, mas não é qualquer uma mulher. Não é qualquer um povo, é de um povo escolhido. Jesus não podia ter nascido no Brasil, não podia ter nascido na Alemanha, Estados Unidos, não, tinha que ser hebreu. Tinha que ser da descendência de Davi, para herdar o trono. Tinha que ser da tribo de Levi também, pertencente à tribo de Levi, para herdar o sacerdócio. Ele tinha que ser sacerdote e rei. Para ser sacerdote e rei, tinha que pertencer a essas duas tribos. E se o povo hebreu se acaba, não tinha como. Então essas pessoas preferiram obedecer a Deus do que obedecer a homem. E eu digo a vocês, depois que eu comecei a obedecer a Deus e deixar de obedecer a homem, tenho sido muito abençoado por Deus. Deus tem feito já coisas grandes na minha vida, já fez muita coisa grande, já vi muita coisa grande acontecer. Começar pelo testemunho que eu estou dando, da cura de um câncer na minha esposa. Ela foi curada por Deus. E Deus falou comigo e disse que ia curar, ia deixar uma marca que era para ver que Ele era Deus. E tudo que Ele falou, da maneira que Ele falou, aconteceu. Depois eu trago esse testemunho para vocês. Então, muitas vezes a nossa fé é pequena. Mas eu quero dizer a você nessa tarde o seguinte: que o Deus que você serve é grande. E Ele pode tudo. Basta somente você obedecer. Creia e obedeça. Porque aí, sim, Deus fará grandes coisas. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe, guarde, livre do homem mau, do homem sanguinário, livre do assaltante, do salteador, e que seja um abençoado, que você seja mais um trabalhador na seara, levando conhecimento da palavra de Deus. Que Jesus abençoe, Deus abençoe cada um. Shalom, shalom, e até amanhã com um novo vídeo.